tarde, pessoal. Aqui é a professora Cristiane da Canal, professora de desenho técnico para agronomia e para zootecnia da Univasf. E hoje nós estamos na nossa segunda semana e falaremos sobre o uso de escalas e sobre a cotagem de desenhos em escalas. Escala é um tema que vocês costumam aprender desde o ensino fundamental. Um desenho técnico deve estar representado em escala. O que isso significa? Significa que ele mantém as proporções do projeto que está sendo realizado e que vai ser executado, certo? Então, a gente está falando de uma representação gráfica num plano bidimensional, ou a gente pode ter também uma maquete em escala, né? Então, nós estamos falando de uma redução de um elemento tridimensional para uma modelagem tridimensional, cujas proporções são mantidas, certo? Então, eu posso ter três tipos de escala. Nós podemos ter, por exemplo, um elemento de grande formato, né? Por exemplo, um galpão, uma fazenda, qualquer elemento construído, edificado, e nós precisamos representar esse elemento num plano bidimensional ou fazer uma maquete para representar esse objeto que vai ser construído. E, para tanto, a gente tem que reduzir todas as arestas, todos os planos desse objeto de maneira uniforme. Tá? Então, um exemplo na construção civil é um galpão, né? Um galpão agrícola, vamos supor que ele tenha 30 metros de largura por 50 metros de comprimento. Então, quantas vezes eu tenho que reduzir esse objeto para que ele possa ser representado por meio de um desenho? Né? 100 vezes, 200 vezes, isso vai nos dar um desenho com 30 centímetros por 50 centímetros, que é suficiente para que nós possamos olhar os detalhes desse objeto que vai ser construído. Um outro exemplo de escala é manter o tamanho real do objeto, né? Então, não há redução e nem há ampliação. Algumas peças mecânicas podem ser representadas em escala 1:1, que é uma escala onde não há redução nem ampliação, né? A escala normal, natural. Ou existem alguns objetos muito pequenos, por exemplo, elementos eletroeletrônicos, né? Detalhes de peça, que nós devemos ampliar para que possamos ver os detalhes com acuidade. Né? Então, a gente pode ampliar 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, certo? Vai depender da dimensão do objeto e vai depender da precisão que nós queremos no desenho, né? Que seja suficiente para que aquele objeto seja executado, certo? Então, é isso. Se eu reduzir um objeto 100 vezes, como no caso da maioria dos desenhos de arquitetura, de construção, todas as arestas, todos os elementos têm que ser reduzidos por 100 também, né? Porque senão eu vou perder a forma real, né? A proporção real do objeto, tá? Da mesma maneira, quando eu for ampliá-lo, se eu multipliquei uma aresta por 10 para obter o tamanho do desenho, eu tenho que multiplicar todas por 10 também, tá? E esse desenho, ele vai apresentar cotas. O que são cotas? São as medidas das dimensões do objeto que vai ser executado. Então, todo projeto tem que vir cotado, correto? Não há como a gente mandar uma planta de arquitetura para o mestre de obras sem as cotas. Imagina ele ficar lá calculando com a régua o tempo todo, ia perder muito tempo, né? Então, apesar de na folha do desenho conter a escala, né, essa informação de que escala está o desenho, eu tenho que apresentar também as cotas. E as cotas, elas irão nos mostrar o tamanho real do objeto e não o tamanho do desenho, né? Eu sempre dou um exemplo na aula, nas aulas presenciais, que é o seguinte: vamos supor que uma montadora de veículos queira fabricar um trator ou uma perua, uma Kombi, né?
E aí, nós, logicamente, temos que fazer esse desenho em escala reduzida, porque não tem como fazer um desenho em escala natural, e vamos cotar esse desenho, né? Vamos supor que o desenhista erre e ao invés de colocar as cotas reais do objeto, ele resolva colocar a cota do desenho, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui a régua, ao invés dele colocar 5 metros de comprimento, ele colocou 5 centímetros. E isso vai para a fábrica. O que é que a gente vai obter, né? Um trator ou um Hot Wheels de trator? A gente obteria um Hot Wheels. E não é isso que a gente quer. Então, a cota sempre vai nos mostrar o tamanho real do objeto, né? E agora eu vou fazer uma demonstração aqui na minha prancheta das atividades que vocês farão hoje e já vou mostrar como que a gente pode usar o escalímetro. Na atividade de hoje, novamente nós vamos usar uma folha sulfite, pode ser A3 ou A4. A primeira coisa a fazer é colar a fita na mesa, nos 4 cantinhos. A segunda coisa a ser feita é desenhar as margens. E hoje eu já vou pedir para vocês desenharem a legenda também, com as informações básicas sobre o tema da aula, o local, data e o nome de vocês. Lado esquerdo, que é a margem de furação, vou pedir 2,5 cm. Vou fazer 2 marcações. Vou utilizar o esquadro para ligar essas 2 linhas. Esses 2 pontos, na verdade. E as demais margens com 1 centímetro. Depois que as margens estiverem feitas, vocês vão desenhar no canto inferior direito da folha a legenda, com as informações básicas. Eu vou desenhar e vou mostrar para vocês como ela deve ficar. Eu vou medir 15 centímetros da margem para dentro e marcar um ponto. E depois eu vou medir 4 centímetros. Eu vou marcar 4 centímetros acima da margem. De 1 em 1 centímetro. 0, 1, 2, 3 e o 4. Agora, eu vou usar os 2 esquadros. Na marcação dos 15 centímetros, eu vou fazer com a pena fina uma linha na vertical. E depois, a cada 1 centímetro, as linhas na horizontal. Eu vou fazer linhas auxiliares bem finas para a escrita da caligrafia técnica no meio dessas linhas que eu fiz de 1 em 1 centímetro. Essas linhas auxiliares terão meio centímetro, ou seja, a altura da letra vai ficar com meio centímetro, assim. Depois eu tiro uma foto para ficar melhor de visualizar. E aí, na parte de cima, eu vou escrever, com a pena grossa agora, Univasf. Tracinho, o nome do curso de vocês, se for agronomia, coloque engenharia agronômica, se for zootecnia, coloque zootecnia. Na linha de baixo, o nome da disciplina, desenho técnico. Na próxima linha, o local, Petrolina. E a data do dia, vírgula, a data do dia. Hoje eu tô gravando a aula, é 01 de setembro, mês 9.
de 2020. E na última linha, o nome completo de vocês. Se o nome for muito grande, pode abreviar, tá bom? Aqui no canto esquerdo, vai sobrar uma parte em branco, que eu costumo colocar uma linha assim na vertical, para a gente colocar outras informações aqui. Por exemplo, o número da folha, quando o projeto tem várias folhas, a data, a escala, tá? Então, vamos fazer dessa maneira. Quantos centímetros? Bom, tudo tem 15, né? Vocês podem deixar 3 centímetros aqui na lateral. Faço uma marcaçãozinha e usando o esquadro, para que ele fique totalmente na vertical, vou passar uma linha aqui. Então, eu tenho 4 campos aqui para colocar informações pequenas sobre o desenho, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui F01/01, quer dizer que é a folha 1 de uma única folha. Eu poderia colocar folha única também. Data eu já coloquei, então não vou colocar nada. E escala eu não vou colocar, porque nessa folha a gente vai fazer 3 desenhos com escalas diferentes. Na casa de vocês, eu quero que vocês utilizem uma régua e uma trena, tá? Então, uma régua comum e uma trena. Peguei aqui um metro de costura, tá? E vocês vão procurar 3 objetos. Um objeto muito pequeno, para vocês fazerem um desenho desse objeto em escala de ampliação. Um desenho médio, aliás, um objeto médio, que vocês possam representá-lo na escala natural. E algo grande, que vocês vão medir com a trena e representar em escala de redução. Eu vou pegar aqui objeto pequeno, essa caixinha de grafite, e aí eu vou medir todas as dimensões que tiver, tá? A altura, a largura de cada lateral, comprimento, e vou representar uma das vistas desse objeto aqui. Não precisa ser perspectiva, pode ser uma única vista, tá bem? Depois, eu vou pegar um objeto médio, vou pegar aqui um controle do ar-condicionado e vou representar só a frente. Então, eu vou pegar a altura e largura, tá? Vai ser em escala natural. E depois, utilizando a trena, eu vou medir algo grande. Pode ser um cômodo, um armário, algo grande, que passe de metro, tá? Ou seja, que vocês vão precisar representar em escala de redução. Eu vou medir aqui o tampo dessa mesa que eu estou desenhando, tá? E vou representá-lo em escala de redução. Eu já medi aqui. Eu medi essa caixinha de clipe, ela tem 7 centímetros de largura por 1,5, aliás, 7 centímetros de altura por 1,5 de comprimento. Primeiro eu vou fazer um croquis aqui, tá? Então, ela tem 7 por 1,5 e ela tem uma aresta aqui, né? Porque ela é tem formato de um losango, então ela tem uma aresta aqui, tá? Que vai estar bem no meio. Então, tudo isso aqui tem 1,5 centímetros e a altura tem 7 centímetros, tá? Vou fazer um rascunho aqui por enquanto. Agora, eu vou medir o controle do ar com a régua. Eu vou medir só a frente, tem 11 por 5, tá? Então, é um retângulo. Aqui tem 11 centímetros e aqui tem 5 centímetros. Essas são as cotas, tá? E por fim, vou medir minha mesa. Minha mesa é um retângulo. Ela tem 108 centímetros por 54 centímetros. Certo? Agora, eu vou querer representar esses 3 desenhos aqui na folha, utilizando os esquadros, tá? O primeiro desenho eu quero representar ampliado,
o segundo em escala natural e o terceiro em escala de redução. Vocês vão precisar calcular quantas vezes ampliar ou quantas vezes reduzir para que fique legal na folha. Bom, eu decidi que o primeiro objeto, que é a caixinha, eu vou ampliar 2 vezes. O segundo objeto vai ficar na escala natural e a mesa eu vou reduzir 10 vezes, tá? Quando eu digo que eu vou ampliar um objeto 2 vezes, significa que ele vai ficar na escala 2 para 1. Significa que o desenho é 2 vezes maior do que a realidade. Quando o objeto está na escala natural, significa que ele está na escala 1 para 1, ou seja, o desenho é do tamanho do objeto real. E quando eu digo que eu vou reduzir o objeto 10 vezes, o desenho está na escala 1 para 10, ou seja, o desenho é 10 vezes maior, aliás, o objeto é 10 vezes maior que a realidade, né? Então, o desenho está reduzido 10 vezes. Utilizando isso, agora eu vou pegar uma régua e reproduzir esses desenhos em escala, mantendo as proporções na folha de desenho. Então, para ampliar o desenho, eu vou multiplicar tudo por 2. Em vez de 7 centímetros, eu vou desenhar com altura de 14 centímetros. Para fazer as arestas do desenho dos objetos, eu vou utilizar a pena grossa. Eu vou ver mais ou menos com que altura que ele vai ficar. Vou ter que fazer aqui. Pronto. Então, vou fazer um risquinho aqui na horizontal. A base vai ficar com 3 centímetros e a altura com 14. Vou fazer fraco primeiro e depois eu apago o que precisar. Então, vou marcar aqui na régua 14 centímetros, largura de 3 centímetros e aquela aresta do meio com 1,5. E agora, utilizando os esquadros, eu vou fechar o desenho. Depois que o desenho estiver fechado, vocês podem reforçar as arestas principais com a pena grossa e apagar os excessos, tá? Então, eu vou passar por cima aqui para ficar bem evidente que essas são as arestas visíveis do objeto, utilizando a linha contínua grossa. Assim, dessa maneira, tá? Então, esse primeiro objeto, ele está na escala 2 para 1, tá ampliado, tá? Eu posso fazer aqui embaixo, utilizando a pena fina, linhas auxiliares, vocês podem fazer com meio centímetro e colocar o valor da escala. A gente sempre escreve ESC, abreviado, pontinho, 2 pontos, 1. Dessa maneira. Significa que o objeto está na escala 2 para 1. Agora, eu vou fazer o segundo desenho. O segundo desenho, eu não preciso reduzir nem ampliar. Vai ser um retângulo de 5 por 11. Vou fazer no mesmo alinhamento desse. Vou fazer um risco fino primeiro. Vou medir aqui 5 centímetros. Por 11. Utilizando um par de esquadros. Agora, eu vou medir 11. Vou fechar o retângulo. Depois,
reforcem as arestas principais. E apaguem os excessos. Esse aqui tá na escala, vou fazer as duas linhas auxiliares, 1 para 1. Então, ESC, 1, 2 pontos, 1. Assim. E o último objeto é o tampo da mesa. Eu vou reduzir 10 vezes. Então, era 108 centímetros, vai ficar com 10,8 por 5,4, porque era 54. Vou fazer também no mesmo alinhamento. Eu gosto que os objetos na folha fiquem alinhados, acho que fica mais elegante. E aí, vou medir. 10,8 por 5,4. Logicamente que para essa primeira atividade a gente está fazendo alguns elementos bem simples, né? Mas se tivesse curva, a gente teria que medir o raio e reduzir tudo ou ampliar tudo na mesma proporção. Se tivesse ângulos também, a gente teria que ver a medida da aresta desenhada em ângulo e reduzir ou ampliar na mesma proporção. Pronto, fiz aqui o retângulo. E aí, só falta colocar a escala, vou colocar na mesma linha. ESC. Agora é 10, aliás, 1, 2 pontos, 10. Ou seja, a escala é 1 para 10. O objeto é 10 vezes menor do que o real. Feito isso, vocês vão cotar os objetos. As cotas a gente sempre usa a pena fina, tá? Então, vai usar agora a lapiseira fina e o par de esquadros. Eu vou fazer uma e depois mostrar como vai ficar o todo. Bom, usando a lapiseira fina e o par de esquadros, a gente vai fazer as cotas, tá? Eu quero que vocês façam as cotas mais ou menos 1 centímetro de distância do desenho, assim. Toda a linha de cota, ela ficará 1 centímetro distante do desenho. Então, eu vou fazer todas para cima e para a esquerda. Elas são finas, bem discretas. As linhas partem do desenho e passam um pouquinho. E aí, eu vou fazer uma seta bem fechada, indicando os limites. A mesma coisa para cota do lado esquerdo. E agora eu vou colocar as dimensões. As dimensões vão ser essa aqui que eu anotei quando eu fiz a medição. Então, vai ser 1,5 por 7. E aí, eu vou colocar 7,0, tá? Eu não vou indicar aqui a unidade de medida, depois eu vou colocar aqui na legenda, porque eu vou representar todos os objetos na mesma unidade de medida, que é centímetros. Mas se um dia você tiver objetos com várias unidades na mesma folha, você deve indicar a unidade de medida abaixo do desenho, ou seja, logo abaixo da escala. O segundo está na escala natural, ele é 5 por 11. Dá
Da mesma maneira que eu vou fazer as linhas auxiliares de cota. A linha de cota, 1 centímetro mais ou menos da aresta do desenho, as setas e colocar a dimensão, 5,0. Usem a letra técnica. Se for necessário, pode fazer as linhas auxiliares para que o número fique bem retinho, tá? Bem escrito. O importante é que ele tenha legibilidade. 5,0 por 11,0. E por último, o tampo da mesa. O tampo da mesa tem 108 por 54. Setas, 108 por 54. Pode colocar vírgula 0 ou não, vai depender da precisão. E aí, eu vou informar a unidade de medida aqui nesse cantinho, ó. Lembra que eu coloquei F1 de 1? Embaixo, eu vou colocar a unidade de medida, centímetro. Ok? Então, o desenho de vocês, eu vou tirar uma foto agora para colocar aqui na tela, deve ficar dessa maneira. O que é que vocês vão medir? Qualquer coisa, 3 objetos, tá bem? Sejam criativos. Não repito o que eu fiz aqui não, igual. Peguem outros objetos para treinar. E para que serve o escalímetro? O escalímetro é esse objeto aqui, né? Esse instrumento que tem várias escalas, um escalímetro triangular. O que significa isso? Ele é um facilitador, para a gente não ter que ficar multiplicando ou dividindo ao fazer escala de ampliação ou de redução, tá? Serve principalmente para escalas de redução, ok? Então, por exemplo, se eu olhar na escala 1 para 100, se vocês procurarem aí, a escala 1 para 100, vocês verão que tem o 0, e aí aqui está escrito 1 metro, tá? Significa que 1 metro, na realidade, tem só 1 centímetro aqui. Ou seja, algo que tem 1 metro foi reduzido 100 vezes, por isso que tem 1 centímetro, correto? Se eu tiver, por exemplo, um dormitório, eu estou aqui no meu quarto gravando a aula, de 3 metros por 4 metros, se eu fosse fazer a planta, ele teria 3 centímetros por 4 centímetros, tá? O mesmo ocorre com as demais escalas. Por exemplo, eu vou pegar aqui a escala 1 para 25, tá? Na 1 para 25, 1 metro está marcado aqui, ó. Significa que algo que tem 1 metro na realidade, se eu dividir por 25, vai ficar com essa dimensão, tá bom? Isso vale para qualquer lado do escalímetro. E vocês podem fazer a leitura de múltiplos ou submúltiplos também desses valores que estão aqui. Por exemplo, vamos voltar aqui para a escala 1 para 100. Algo que esteja na escala 1 para 10, ao invés daqui ter 10 metros, vai ter 0,1 metros. 1 metro, ou seja, 10 centímetros, tá? Então, eu tiro um zero aqui do 100, mas tiro um zero aqui também, pulo uma vírgula, né? Pro lado antes do 1, então fica 0,1, tá? Ou eu posso trabalhar na escala 1 para 1000, por exemplo, né? Então, eu aumentei um zero aqui e tenho que aumentar um aqui também. Então, algo que esteja na escala 1 para 1000, 1 centímetro equivaleria a 10 metros, tá? O quarteirão da casa de vocês aí, vamos supor que ele tenha 100 metros de comprimento, então, na escala com 1 para 1000, ele teria 10 centímetros, tá? Que aqui a gente aumentaria um zero, em vez de 10 metros, teria 100 metros.
Se for 100 metros por 50 metros o quarteirão, ficaria com 10 centímetros por 5 centímetros, tá? Então, vocês podem fazer isso de acrescer ou tirar um zero em todos os lados do escalímetro, tá bem? É assim que a gente vai usar, principalmente para os desenhos de arquitetura e de topografia também. Bom, para essa semana, eu quero que vocês façam essa atividade, procurem 3 objetos em casa e façam a prancha como eu fiz a demonstração aqui, tá bem? Quem já tiver o escalímetro pode tentar utilizá-lo também na execução desses desenhos. Eu espero ter ajudado, tenham uma boa semana, um abraço a todos, abraço na família e fiquem com Deus. Até a semana que vem.